proposto. Posso clicar no Stop Share? Se você clicar em Stop Share, a gente para de enxergar o slide. Tá, entendi. Bem, pessoal, então vamos lá. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje intitula-se Os Pilares da Doutrina Espírita. E nós colocamos nessa tela a figura de Allan Kardec. Allan Kardec estaria completando hoje 218 anos. Quando Allan Kardec completou 200 anos, houve uma comemoração muito bonita no Anhembi, em São Paulo. Nós estivemos lá e encontramos o João, na época, o João, a tia Nica, e foi realmente um dia muito especial onde comemorou-se ali os 200 anos de Kardec. Inclusive, João, quem fez a abertura foi o Alan Wish, ali que nós conhecemos o Alan Wish. E passou-se, então, mais de 18 anos, de forma que, no dia 3 de outubro de 1804, Allan Kardec completaria 218 anos. Nós colocamos aqui a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que veio a lume no dia 18 de abril de 1857, há 165 anos, e foi exatamente aquele marco através do qual a doutrina espírita ela surgiu para a humanidade. A segunda edição, 3 anos depois, já não tinha mais 501 questões. Ela tinha 1.019 questões, mais 194 subperguntas, ou seja, o livro hoje, o Livro dos Espíritos, ele possui, ao todo, 1.213 questões. E essas questões, elas têm uma abrangência imensa. Elas abrangem praticamente todas as questões ligadas ao mundo, à vida, tudo aquilo que nos interessa, todos os assuntos mais relevantes, eles foram enfeixados neste primeiro livro. E, através deste livro, o Espiritismo surge, então, na paisagem terrena. Bem, como nós colocamos o Livro dos Espíritos, que foi o marco através do qual o Espiritismo surge, nós fomos buscar algumas frases para as nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Então, o professor Herculano Pires, para que nós tenhamos uma ideia da importância deste livro, o que ele efetivamente significa para nós, ele disse: com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Então, esse acontecimento ele foi altamente significativo do ponto de vista espiritual, porque não foi apenas um pensamento religioso que surgiu, ou mais um pensamento. Tratava-se ali do advento do Consolador, prometido por Jesus, de uma revelação superior que nenhum homem seria capaz de tal revelação, porque a revelação se deu via mediúnica, ou seja, através dos médiuns, os espíritos responsáveis pela evolução do gênero humano, eles ditaram este livro, esta obra, e através do professor Rivail, da sua habilidade como pedagogo, ele organizou todo esse trabalho, todas as informações que vinha da espiritualidade superior, através de pelo menos 10 médiuns. Então, foi através de um critério muito bem definido que este livro surgiu, chegou até nós. Diz o professor Herculano Pires que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. O Livro dos Espíritos não é apenas um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Diz o professor Herculano que o nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente, ou seja, o Livro dos Espíritos é um livro para ser lido, relido, meditado constantemente. Por quê? Porque à medida que a nossa cultura, o nosso cabedal, à medida que as nossas experiências vão se avolumando, e isso acontece pelo simples fato de nós estarmos na escola da vida, nós vamos adquirindo uma sensibilidade maior para poder entendê-lo.
Continua o professor Herculano, e ele vai dizer o seguinte: sobre este livro se ergue todo um edifício, o edifício da doutrina espírita. Então, quando eu li essa palavra edifício, eu já percebi que isso tinha tudo a ver com o nosso tema, os pilares da doutrina espírita. Todo edifício, ele é sustentado por seus pilares. E se ele considera que a doutrina espírita é um edifício, esse edifício ele tem que ser sustentado pelos pilares. E a nossa temática desta noite é exatamente essa, os pilares da doutrina espírita. Então, a nossa reflexão, ela vai se voltar exatamente para isso. O que são os pilares da doutrina espírita? Mas ele prossegue. Ele vai dizer que o Livro dos Espíritos é a pedra fundamental do Espiritismo, é o seu marco inicial. E aí ele diz algo muito bonito, ele diz: o Espiritismo surgiu com o Livro dos Espíritos e com ele se propagou, com ele se impôs e com ele se consolidou no mundo. E vai dizer ainda o seguinte: antes do Livro dos Espíritos não havia Espiritismo, e nem mesmo a palavra existia, porque a palavra Espiritismo, espírita, foram palavras, neologismos, palavras novas criadas pelo codificador. E ele termina essa frase dizendo assim: depois que Kardec lançou o Livro dos Espíritos à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Então, essa frase, ela nos dá uma ideia da grandeza, da dimensão da doutrina espírita. Quando o codificador estava escrevendo o Evangelho, ele não falou para ninguém. Ele escreveu, foi uma iniciativa muito pessoal dele, e ele não comentou. Por que ele não comentou? Porque ele queria fazer algumas perguntas para os espíritos, mas ele não queria que houvesse nenhum tipo de influência. Se ele falasse sobre o seu trabalho, é lógico que os médiuns a quem ele iria fazer as perguntas saberiam que ele estava escrevendo esse livro. Então, em Obras Póstumas, ele vai dizer que ele não contou para ninguém, apenas ele sabia que ele estava escrevendo o livro, e o nome também não era Evangelho segundo o Espiritismo, era Imitação do Evangelho, ou seja, ele se referia à Bíblia, se referia ao Novo Testamento. E aí, sem que ele tenha dito nada para ninguém, ele pergunta para os espíritos que o orientavam: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ele nem falou que obra era. E os espíritos disseram: esse livro de doutrina, que é o Evangelho, terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Então, os espíritos lhe davam uma dimensão da obra que ele estava escrevendo. A comunicação é relativamente longa, porque é um diálogo dele com o espírito que o orientava sobre esse livro que ele escrevia. E eu destaco agora a forma com que o espírito termina as orientações, referindo-se ao Evangelho. Ele diz assim: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Quando eu vi esta frase, novamente o edifício, ele é sustentado por pilares. Então, a doutrina espírita é um edifício doutrinário. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele considera também um edifício. Então, essas construções, elas são sustentadas. Se não houver os pilares, nós não temos como sustentar as edificações. Então, a palavra edifício, ela é sempre utilizada para
como figura de linguagem em muitas expressões. E, pensando bem, nós vemos que a construção de um edifício tem muito a ver com o surgimento e o crescimento da doutrina espírita. Todos nós sabemos o que é um edifício. Quando nós vemos, principalmente nas grandes cidades, um edifício em construção, nós olhamos aquele conjunto de vigas, lajes e pilares e nós dizemos, olha só, é o esqueleto de um edifício. Quando esse edifício está pronto, está acabado, está todo iluminado, ele vai enfeitar, ele vai encantar, ele vai valorizar a cidade, ele passa a ser referências para as pessoas, porque o edifício ele é sempre visto. À noite, ele é muito iluminado. E a construção de um edifício é uma coisa muito interessante, porque, a princípio, nós temos um terreno, muitas vezes um terreno baldio, de repente começa a haver uma mobilização dos técnicos e trabalhadores da construção civil, e aí, num primeiro momento, nós nunca vemos o que está acontecendo, porque existe um tapume, existe ali uma cerca que nós não conseguimos enxergar dentro da construção. Nós ouvimos os barulhos, mas depois de algum tempo, poucos meses, nós percebemos que ele começa a subir, ele vai despontando. E aí surge aquela pergunta, nossa, mas quantos andares vai ter esse edifício? À medida que os andares vão subindo, a vizinhança começa a ter essa percepção de que está havendo ali uma construção. E à medida que ele vai aumentando seus andares, à medida que essa construção vai avançando, ela vai tendo uma área de abrangência cada vez maior. De forma que hoje, na Arábia Saudita, nós temos edifícios de 1 quilômetro de altura, 1.000 metros de altura. E esses edifícios, eles são famosos, eles chamam atenção pela beleza, pela ousadia, pelo desenvolvimento de novas tecnologias para poder sustentá-los. Então, quando nós nos referimos a um grande edifício material, nós vemos que as pessoas o reverenciam, a arte, as concepções arquitetônicas, a sua imponência, enfim. Por isso que os edifícios, ou a palavra edifício, ela é sempre referência, principalmente quando nós nos referimos ao edifício doutrinário da doutrina espírita. A doutrina espírita, à medida que ela foi se impondo, à medida que ela foi avançando, à medida que seus pilares foram subindo, foram dando sustentação a esse conjunto todo, nós percebemos que o seu grau de abrangência foi aumentando. E o edifício doutrinário é uma edificação espiritual. O edifício doutrinário, as luzes desse edifício, elas não se circunscrevem apenas a uma cidade, mas esse edifício, ele ultrapassa as nuvens, como os grandes edifícios que temos, e ele acaba fazendo com que a sua luz ela se espalhe para além dos limites em que ele se encontra. O edifício doutrinário do Espiritismo, hoje, ele envolve o planeta inteiro. A partir do momento em que um edifício é construído em uma cidade, ele não é apenas daqueles que detêm os títulos de propriedade, ele é um patrimônio daquela cidade, ele é uma referência para aquela cidade. Então, a partir do momento que o edifício doutrinário foi erguido, é aquilo que o professor Herculano disse, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais da humanidade, porque independente da cultura religiosa que a pessoa tenha, a partir do momento em que o Espiritismo surgiu, a partir do momento que ele se tornou uma realidade, ele passou a influenciar o pensamento humano, principalmente nas artes também. E a partir do momento em que ele se envolve com a arte, ele começa a ter uma abrangência muito maior e mais acelerada. A cultura espírita são milhares de obras, e obras que trazem para nós um compêndio cultural imenso. Então, o Espiritismo, ele não é obra de um único homem. Nós sabemos que mais de 25 milhões
de cópias de livros espíritas se espalharam pelo mundo. Apenas Chico Xavier. Então, essa quantidade de livros psicografados, considerando muitos médiuns, e muitos deles nem são brasileiros, nós não estaríamos errando se disséssemos que pode atingir até em torno de 50 milhões de volumes espalhados por todo o mundo, em pouco mais de um século e meio. Então, as luzes da doutrina espírita, elas se fazem sentir em todos os recantos do nosso planeta. Mas quando nós falamos em pilares da doutrina espírita, nas nossas pesquisas, nós encontramos o que nós estamos vendo aí. Essa edificação, esses 5 pilares. E se nós formos ver o que está significando esses pilares, nós temos, na verdade, os princípios básicos do Espiritismo. O Espiritismo tem como primeiro princípio básico a existência de Deus. A questão número 1 de O Livro dos Espíritos é uma das questões mais fantásticas que existe. Porque, embora a resposta dos espíritos seja uma resposta muito bem definida, muito bem estruturada, a resposta que os espíritos deram ao codificador, quando ele pergunta o que é Deus, e eles respondem a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, o conteúdo dessa resposta, em meio àquilo que a cultura religiosa entende, foi algo fantástico, foi uma inovação imensa, porque a concepção da divindade que a cultura teológica tem, ela se distancia muito dessa essência que os espíritos nos proporcionaram. E nós só temos esse grande legado, essa definição fantástica, porque ela veio das entidades superiores que dirigem o nosso planeta. A imortalidade da alma, a alma, ela representa a essência divina. A alma, ela é imortal. Então, além da sua existência, também a sua imortalidade. Porque para muitas pessoas, a alma é criada junto com o corpo. Uma vez o corpo morrendo, a alma também morre. Esse é o pensamento materialista. Mas o que predomina, nós sabemos que é o pensamento espiritualista, que é diferente do pensamento espírita. Todas as religiões, elas possuem um propósito em comum, que é preparar seus fiéis para a vida após a vida, para a vida espiritual. Então, todas as religiões, elas são espiritualistas. O Espiritismo também é uma religião espiritualista. Outro princípio, outro pilar da doutrina, segundo os princípios básicos, é a pluralidade das existências. O que significa isso? Reencarnação. A reencarnação é uma realidade incontestável. Ela não é um princípio criado pelo Espiritismo. Ela não é uma concepção filosófica do Espiritismo. A reencarnação é um fato absolutamente comprovado. Comunicabilidade dos espíritos é um outro princípio básico do Espiritismo. Então, desde que o mundo é mundo, e nós temos aí a Bíblia, que é um livro histórico do povo grego, romano, judaico, em suas páginas fica muito evidente a questão da comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados é um outro princípio espírita, porque, segundo por exemplo, a Igreja, a Terra era o único planeta existente, que era o centro do universo, e ali havia uma abóboda onde Deus havia colocado as estrelas para poder enfeitar as nossas noites, e o Sol girava em torno da Terra. Então, o Espiritismo, aliado com a ciência, tendo por base as descobertas científicas, nos demonstra que todos os mundos, eles são habitados.
E aí fica aquela grande pergunta, espera aí, mas por que não descobriram? Porque o Espiritismo também vai nos informar que a vida, ela se projeta em esferas vibratórias diferenciadas. O nosso planeta não é só aquilo que nós vemos nos atlas. A esfera física, as expressões continentais do nosso planeta, elas se projetam em esferas com dimensões vibratórias múltiplas, variadas, de forma que o espírito vai se situar naquela que lhe é própria. Então, dentro desse princípio, todos os mundos são habitados. Quando nós observamos que nos outros planetas do sistema solar não tem vida, eles não têm a vida na nossa faixa vibratória. Por quê? Porque a nossa condição, para que nós tenhamos vida nessa esfera em que nós habitamos, dentro dos padrões vibratórios do espírito reencarnado, é necessário que o planeta tenha as características que ele tem, tamanho, a composição, a distância do Sol, enfim, a vida, como nós a conhecemos no plano físico, ela só se desenvolveu no nosso planeta em função das condições físicas do nosso planeta. Então, os outros planetas, eles possuem vida nas esferas que lhes são próprias, em situações semelhantes a nós. Quando nós falamos em pilares da doutrina espírita, muitos não focam somente os princípios básicos da doutrina, como nós vimos, mas eles enfocam a doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ou seja, os pilares da ciência, da filosofia e da religião. Nós sabemos que o espiritismo, ele é uma doutrina científico-filosófica de consequências religiosas. Ou seja, o espiritismo ele se apoia, dentro dessa visão, sobre 3 pilares básicos. Então, nós temos ciência, filosofia e religião. Quando nós falamos sobre a ciência, nós estamos falando que o espiritismo é uma doutrina que nos permite o estudo, à luz da ciência, dos fenômenos mediúnicos, que foi o que Allan Kardec fez. A mediunidade, ela sempre existiu. A comunicabilidade sempre existiu. As pessoas que tinham essa sensibilidade, durante muito tempo, eram considerados bruxos, eram queimados. Para algumas civilizações, eram tidas como divindades, ou seja, quem efetivamente estudou essa questão à luz de critérios científicos foi o codificador. Allan Kardec fez esse trabalho. E muitos outros cientistas contemporâneos, como William Crookes, também fizeram inúmeros experimentos, escreveram livros, utilizaram metodologias científicas, de forma que faz parte da literatura espírita livros dessa natureza, de vários pesquisadores, e esses pesquisadores de países diferentes, eles pesquisando o fenômeno mediúnico. Por exemplo, William Crookes, ele foi um dos maiores poetas da Inglaterra, era um sábio respeitadíssimo, e ele estudou os fenômenos de materialização no mesmo laboratório que ele fazia seus experimentos científicos. E utilizou todo um critério muito bem definido e escreveu um livro chamado Fatos Espíritas, onde ele retrata todo esse trabalho. Ele tirou dezenas e dezenas de fotografias com o espírito que se materializava para que ele pudesse estudá-lo. Então, ele estudava a médium, Florence Cook, ele estudava o espírito Kate King. No início da materialização, Kate King se parecia com Florence Cook, mas à medida que os experimentos foram avançando, à medida que o médium foi se ajustando, que o espírito também foi se ajustando melhor ao médium, Kate King passou a ter a sua feição própria. E Florence Cook continuava com suas expressões naturais. Então, é um livro fantástico, onde está ali um tratado, digamos assim, de materialização. Então, o aspecto científico da doutrina é exatamente isso. É a utilização de metodologias específicas para a investigação do fenômeno mediúnico.
Mas nós sabemos que também a doutrina espírita, olha só a doutrina, né? Olha a figura, os pilares sustentando toda a doutrina, né? Então, é como se nós tivéssemos os pilares sustentando a doutrina e a doutrina sendo um edifício. E esse edifício também tem todos os pilares de sustentação. E também o aspecto filosófico. Qual que é o aspecto filosófico da nossa doutrina? O aspecto filosófico é que, a partir daquelas revelações mediúnicas, foi possível estabelecer uma interpretação da vida, respondendo a muitas questões, entre as quais, de onde viemos, o que fazemos neste mundo, para onde vamos após a morte, entre outras perguntas. Então, Allan Kardec, a partir do momento em que ele percebeu que os fenômenos não eram apenas fenômenos, mas havia todo um desdobramento moral, havia consequências morais, aí o trabalho começou a ficar perfeito. Então, ele não ficou apenas lá na investigação, na ciência, que foi o caso do William Crookes. William Crookes e muitos outros cientistas, eles se limitaram à investigação do fato. O compromisso de Allan Kardec ia além das investigações científicas, mas havia aí todo um desdobramento moral sobre os fenômenos físicos. E a consequência, ela é de natureza religiosa. Então, o aspecto religioso do Espiritismo, ele se fundamenta no fato de que a doutrina espírita tem por fim a transformação moral do homem, ou seja, ela vai abordar aspectos de natureza ética, de natureza moral, de natureza comportamental. É por isso que, desses pilares e dessa visão, nós temos uma das definições mais completas e mais simples da doutrina espírita. Ou seja, o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica de consequências religiosas. Essa é uma definição muito bonita, embora existam muitas outras definições sobre a nossa doutrina, em função do aspecto que nós queremos considerar. Bem, mas nós estamos falando sobre os pilares da doutrina. E, muitas vezes, nós observamos que existe um outro conjunto de pilares, porque um edifício, ele possui muitos pilares. Sem os pilares, nenhum edifício se sustenta. E a maioria dos pilares de um edifício não são visíveis. Esses pilares, eles ficam embutidos nas paredes. Por exemplo, quando nós subimos no elevador, normalmente aquele poço do elevador, o contorno do poço do elevador é uma estrutura de concreto. É um dos pilares sobre os quais parte do edifício vai descarregar suas forças, sua carga. Então, nós já vimos que existe um grupo de pilares, né, que eles representam o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas existe também esse outro grupo de pilares que nós podemos considerá-lo a partir das obras que foram escritas pelo codificador, representadas pelo chamado Pentateuco kardeciano. E aquele outro conjunto de pilares representados pelos princípios básicos da doutrina espírita. Então, normalmente os grandes edifícios, eles são complexos. Existe uma generalidade muito grande de pilares, e como falamos, a maioria deles são pilares que não aparecem. Bem, quando nós falamos sobre o Pentateuco kardeciano, nós estamos falando sobre esses 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas, na verdade, Allan Kardec escreveu cerca de 30 obras. 30 obras. Só de Revista Espírita foram 12 volumes, são 12 livros. E o codificador, ele tinha todo um critério para poder escrever os livros. O conteúdo dos livros, eles iam primeiro para um grande laboratório, que era a Revista Espírita. E a forma com que as pessoas reagiam àquilo que era publicado, muitas vezes ele remodelava. Porque quem é professor sabe, às vezes nós damos uma questão na prova
os alunos respondem de uma forma diferente daquele gabarito que nós elaboramos, e depois nós percebemos que eles têm razão, porque o nosso professor tivemos um enfoque, eles tiveram outro enfoque. Se não de todo correto, muitas vezes nós temos que considerar parte da questão, e considerar esse fato de que existe vários aspectos, vários ângulos a serem considerados. Então, como se tratava de uma revelação até então desconhecida pela humanidade, embora os princípios estivessem todos esparsos, mas quando o codificador, o professor Rivail, começou a enfeixar esse material dentro dos princípios da codificação, as reações vieram a favor, contra, e aí ele estabeleceu um grande canal de comunicação com pessoas, instituições. Algumas vezes ele precisou de polemizar, ele precisava de responder aos ataques, enfim, tudo contribuía para que o trabalho fosse refinado, a fim de que pudesse compor os livros que nós consideramos como sendo os livros básicos da codificação. Então, o Livro dos Espíritos é esse primeiro livro. É a obra que fundou o Espiritismo. Foi através do lançamento do Livro dos Espíritos que a doutrina espírita surgiu para o mundo. E Allan Kardec não sabia disso. Quando Allan Kardec publicou o primeiro livro, ele publicou um livro de filosofia, né? Ele publicou ali o resultado das suas pesquisas. Ele se beneficiou porque ele não havia, ao longo da sua existência, e olha que ele já tinha 50 anos, ele não tinha conseguido seguir nenhuma religião. Embora ele tivesse um sentimento grande de religiosidade, ele convivia na sociedade com pessoas de religiões variadas, e a intolerância religiosa era muito grande, então ele não conseguia entender como que um sentimento religioso, como que princípios cristãos pudesse gerar tanto antagonismo, tanta guerra, tanta miséria, né? Então, ele não conseguia se identificar. E as questões sobre espiritualidade, elas eram muito fortes, tanto que quando ele era jovem e adolescente, um dos sonhos que ele tinha era de poder criar uma religião que unisse as pessoas. Então, a questão do sentimento religioso sempre foi muito forte, mas ele nunca conseguiu se vincular a nada. E as perguntas que ele tinha sobre essas questões, sobre a vida, a morte, o sofrimento, sobre toda essa condição humana, o mundo não lhe respondia, não havia resposta. E quando ele presencia os fenômenos mediúnicos, que ele propõe exatamente aquelas questões que ele não tinha resposta, que o mundo não lhe havia dado resposta nenhuma, ele percebe que, através de crianças que eram as médiuns, sem cultura nenhuma, ainda no início da formação cultural, elas produziam mediunicamente respostas que o mundo não conhecia. Então, ele se mostrou muito surpreso e disse a todos: estamos diante de um fato muito sério, porque se essa mesa se movimentando com código pré-definido, ela consegue nos dar respostas inteligentes, é porque a causa que está movendo este objeto também é uma causa inteligente. Então, o seu raciocínio foi perfeito. Ele continuou investigando os fenômenos, se utilizando de vários médiums, e o resultado do seu trabalho ele publicou. E em obras póstumas ele vai dizer: eu publiquei porque me beneficiou muito. Então, como ele já tinha um espírito altruísta, ele queria que todos se beneficiassem. Mas ele não sabia o desdobramento que havia do seu trabalho, né? Porque ele não havia planejado nada. Ele também era um instrumento dos espíritos superiores responsáveis pela evolução do gênero humano. Então, o Livro dos Espíritos trata do aspecto científico, filosófico e religioso da doutrina, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Então, hoje que o trabalho da codificação se encerrou com o codificador, nós percebemos que existe um encadeamento pedagógico, educativo muito forte, mas ele não sabia.
Então, ele estava apenas fazendo parte de uma equipe espiritual, na elaboração de um trabalho onde competia a ele estar aqui na ponta, né? Para que, através dele, o mundo pudesse conhecer o Espiritismo. E também o professor Inácio Ferreira, ele faz umas colocações interessantíssimas. Ele diz assim, vocês pensam que a codificação foi apenas aqui para o plano físico? Não foi, não. Allan Kardec desenvolveu um trabalho para o planeta inteiro, para o plano físico e para todas as esferas espirituais habitadas, onde o seu trabalho é estudado. Então, a codificação ela foi muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. E nos livros de André Luiz, existem capítulos onde lideranças espíritas discursam, eles ministram cursos para líderes de outras correntes religiosas, né? Olha só que coisa interessante isso. Eu estou me lembrando agora do espírito que orientava André Luiz, ele iria reunir pastores evangélicos desencarnados para orientá-los. Isso é espiritismo, né? Depois do Livro dos Espíritos, nós tivemos aqui, então, o Livro dos Médiuns, foi o segundo livro dessa série. E o Livro dos Médiuns versa sobre o caráter experimental e investigativo da doutrina espírita, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos, até então jamais considerada pelo conhecimento científico. E uma das abordagens principais do Livro dos Médiuns é sobre a influência dos espíritos desencarnados na vida de cada um de nós aqui no planeta. Depois do Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais de Jesus, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. O Evangelho aborda questões ético-morais aplicadas à vida prática, né? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um livro, pessoal, fantástico, chamado O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem duas partes. Na primeira parte, o codificador realiza um exame crítico, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico, superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita da fé raciocinada. Ele expõe uma série de assuntos, entre eles a causa do temor da morte, né? E por que as pessoas temem a morte? Ele analisa isso, né? E ele faz uma análise muito interessante também. Por que o espírita não teme a morte, né? Será? Mas ele faz essa análise. Muito interessante. Então, na primeira parte, ele estabelece critérios interessantíssimos. Ele faz abordagens meticulosas e muito importantes. E na segunda parte, é uma parte incrível. Na segunda parte, ele faz entrevistas. Constam dezenas de diálogos, entrevistas que foram sido estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais os espíritos narram as impressões que eles trazem do além-túmulo, de como se deu o processo de desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. Por que chama o céu e inferno? Porque até então as religiões ditas cristãs, catolicismo, protestantismo, como até hoje, deixam muito claro que o inferno é o destino de todos os pecadores, né? E os evangélicos, eles ainda brigam com os católicos, dizendo o seguinte, olha, vocês criaram o purgatório, mas o purgatório não tem na Bíblia. Então, eles não aceitam também o purgatório, porque, segundo os evangélicos, a Bíblia só fala de céu ou inferno, ou seja, ou você vai para o céu ou você está perdido, né? Então, se isso ainda é muito forte hoje, imagine na época da codificação, meados do século XIX.
E o que o codificador faz? Ele começa a entrevistar espíritos de várias índoles, espíritos bons, espíritos nobres, mas também espíritos de pessoas que mataram, que assassinaram, que roubaram. Então, à medida que ele vai entrevistando essas pessoas, esses espíritos, ele vai descrevendo um perfil do plano espiritual. Pessoal, hoje nós temos nosso lar. Hoje nós temos a coleção André Luiz. Então, hoje nós temos o desdobramento das obras da codificação. Hoje nós temos informações preciosíssimas. Allan Kardec não tinha essas informações. Mesmo assim, tudo que ele nos fala sobre a vida espiritual se encaixa perfeitamente naquilo que André Luiz, que Emmanuel e tantos outros espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira, etc., as informações que eles trazem sobre a vida espiritual. Então, por que ele chamou de céu e de inferno? Exatamente para demonstrar que céu e inferno não existe como localizações físicas, né? O céu em cima, o inferno embaixo, né? Mas ele vai deixar claro que céu ou inferno são estados íntimos da alma. E depois do céu e inferno, nós temos esse livro, a Gênese. A Gênese é um livro onde ele surfou na ciência, né? Ele vai fazer abordagens científicas sobre química, principalmente sobre física. Ele vai falar sobre a química orgânica, ele dá verdadeira aula de química e ele fala sobre a geologia, a composição do planeta. É um livro fantástico. Então, está aí o texto. Nesta obra, Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. Kardec, inclusive, numa das partes de A Gênese, ele vai estudar os milagres de Jesus, que as religiões tratam como verdadeiros milagres. Aliás, catolicismo e protestantismo, eles se sustentam em função dos milagres. E o codificador vai demonstrar que os milagres eram fenômenos naturais. Pessoal, vocês imaginam os efeitos disso na época, né? Na época. Então, quando aconteceu o Auto de Fé de Barcelona, quando o bispo da Espanha, de Barcelona, pegou os livros espíritas e queimou em praça pública, né? Olha só, Allan Kardec queria recorrer à embaixada, os espíritos falaram, não, deixa queimar. Eles farão uma propaganda muito grande para o espiritismo, e foi o que aconteceu, né? A partir do momento em que a igreja chama a seus fiéis para assistir à queima daqueles livros, entre aspas, apócrifos, proscritos, pronto. Ela divulgou para o mundo, ela entrou na história como uma atitude reprovável e despertando a curiosidade para a compreensão da doutrina. Os espíritos falaram para Kardec, olha, isso é só papel, né? Deixa queimar, né? Então, para aquele momento, era exatamente isso que tinha que ser feito. Então, pessoal, nós vimos que pilares da doutrina espírita são pilares complexos, como o das grandes construções. São variados tipos de pilares. São estruturas complexas que compõem um todo, que é o edifício da doutrina espírita. Então, nós temos aí os princípios básicos da doutrina, nós temos o tríplice aspecto do espiritismo, nós temos, representado pelo Pentateuco, nós temos toda a literatura kardeciana, de aproximadamente 30 obras. Então, isso dá para a gente perceber que, pela complexidade dos pilares, o edifício é nobre, o edifício é grandioso, o edifício é formoso, o edifício esparge suas luzes não apenas pela Terra inteira, mas pelo planeta inteiro, nas variadas esferas que o compõem, esferas espirituais que o compõem. Então, através dessa cultura espírita, através desse cabedal, o espiritismo ele tem condições de nos oferecer resposta para as questões fundamentais da existência humana.
Ele é capaz e responde quem somos, o que nós éramos antes de nascer, o que seremos depois da morte, por que estamos neste mundo, por que uns sofrem mais que outros, por que alguns nascem na opulência e outros na penúria, por que alguns são cegos, aleijados, deficientes, enquanto outros são inteligentes e saudáveis. Por que Deus permitiria tantas desigualdades e tanta injustiça? Por que a tristeza, para muita gente, a vida inteira vai superar os momentos de alegria? Porque em um acidente, um vai perder a vida, o outro vai ficar ferido, para outro nada ocorre? Será que é o acaso que determina a sorte das pessoas? Porque uns que são maus, reconhecidamente maus, sofrem menos que outros que são reconhecidamente bons. Então, o Espiritismo, todo edifício doutrinário, com toda a sua estrutura, com todos os seus pilares, ele tem condições de nos fornecer resposta para essas questões. Então, para a gente encerrar, algumas reflexões sobre a doutrina espírita. É preciso compreender, segundo o professor Herculano Pires, que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. Então, o espiritismo, ele é algo muito sério na nossa vida. O espiritismo é uma doutrina, é um grande edifício, mas para que esse compêndio doutrinário ele possa cumprir a sua função de colocar a luz no candeeiro acima do alqueire, o centro espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. Sem os centros espíritas, não tem divulgação doutrinária. Sem os centros espíritas, nós teríamos um compêndio literário apenas empoeirando nas estantes e sendo rapidamente esquecido. O centro espírita, ele dá vida à doutrina espírita. E sobre o centro espírita, diz Emmanuel, é um templo de trabalho educativo e de solidariedade humana. O centro espírita é a universidade da alma. Emmanuel. E o professor Herculano Pires diz o seguinte sobre os centros espíritas: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ou seja, seria, não é. Herculano Pires coloca nas nossas mãos, essa responsabilidade. O espiritismo hoje, ele só não é mais abrangente por culpa nossa, dos espíritas, que não temos um desempenho à altura da grandiosidade da doutrina. E para a gente encerrar, essa frase que nós fizemos algumas colocações na semana passada, mas é uma frase que repercute na nossa alma a todo instante. O Espírito da Verdade, ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Meu Deus, é um apelo. Espírito da Verdade, uma das entidades de maior envergadura que já se aproximou do nosso planeta. Ele vai dizer: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Por que ele fez esse apelo? Será que é porque os espíritas só que merecem ser instruídos e desenvolver o amor? Lógico que não. Essa é uma frase que serve para a humanidade inteira. Ela poderia ser proclamada em alto e bom tom, né?
Meus filhos, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Mas não. A mensagem em que ele cita essa frase, ela está no Evangelho, e ela foi encaminhada aos espíritas. E um detalhe, o Evangelho foi o terceiro livro da codificação, ou seja, estávamos ainda no início do processo. O Espírito da Verdade escolheu o Evangelho para fazer esse apelo. E por que ele fez esse apelo aos espíritas? Ele fez esse apelo pela importância da doutrina espírita, pela importância da doutrina espírita para a humanidade. Porque a doutrina espírita, ela não veio para os espíritas, ela veio para a humanidade inteira. Os espíritas são aqueles que assumiram a responsabilidade de conduzir essa mensagem do Consolador para as pessoas. Os espíritas foram incumbidos de colocar essa luz e mantê-la no candeeiro. Os espíritas, que somos todos nós, assumimos um compromisso muito sério com a doutrina. Então, em função da importância da doutrina, o Espírito Verdade mostrou que nós deveríamos obedecer alguns padrões. Ou seja, por que o amor? Porque quando nós desenvolvemos o amor pelo outro de forma consciente, nós somos mais solidários, nós somos fraternos, nós somos mais tolerantes, nós somos mais disciplinados, nós somos mais conscientes das responsabilidades que temos, nós acolhemos melhor, respeitamos as pessoas. Ou seja, a doutrina espírita, ela exige que tenhamos essa característica. E Jesus pede-nos apenas a perseverança, não nos pede a perfeição. E Allan Kardec vem e fala, o espírita, ele se caracteriza pelo esforço que ele faz, ou seja, pela perseverança que Jesus já pedia para nós. E por que instrução? Porque uma doutrina tão rica, uma doutrina com uma elevada cultura, ou uma inimaginável cultura, em função do seu conteúdo, ele não pode ser conduzido por pessoas despreparadas. Isso por uma razão simples. Nós, espíritas, trabalhadores das casas espíritas, nós somos a expressão do espiritismo. Se as pessoas na sociedade nos reconhecem como pessoas ponderadas, como pessoas corretas, pessoas de bem, como pessoas que quando fala, né, se mostra de uma forma ponderada, né, busca respostas inteligentes, né, se esforça para ser pessoas agradáveis e úteis, a doutrina ela vai se refletir dessa forma. Então, nós sabemos que através da forma com que nós conduzimos a nossa vida, da forma com que nós nos projetamos na sociedade, aí está também a doutrina. E é lógico que Jesus deixou claro que uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, é lógico que os trabalhadores espíritas precisam de ter uma postura condizente, compatível com a grandeza doutrinária, do ponto de vista moral e também do ponto de vista cultural. Senão, nós vamos falar sobre a doutrina, nós podemos nos expressar de forma equivocada, colocando aquilo que nós achamos não o que efetivamente é, e nós vamos contribuir para a desinformação. Então, nós não somos pessoas especiais, mas nós temos que ter características bem definidas, ou seja, temos que fazer o que Jesus nos pediu, a perseverança. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse ele. Perseverança é essa luta constante para que possamos nos melhorar em todos os sentidos. Né? Dessa forma, nós nos conduzimos na vida e acabamos sendo boas referências, né? E dessa forma conduzimos também a imagem da doutrina espírita. Então, meus companheiros, que Jesus nos abençoe. Nós queremos terminar exatamente com esse slide. Agradecemos a paciência e a atenção de todos. Que Jesus nos abençoe.
Muito bom. Obrigado, Virgínia, pela apresentação, né? E realmente, né, a gente vê que o espírito ele dispõe de muitas ferramentas, né, que o Kardec deixou para que a gente possa estudar, né, estudar, crescer, evoluir. E eu achei interessante alguns trechos que você mostrou. Um deles é a frase do Herculano Pires, do professor José Herculano Pires, onde ele fala que no momento em que o espírita, né, quando ele se ligar, né, da importância de toda essa doutrina, todo esse ensinamento, e que o mundo vai se transformar, né? Eu achei interessante que ele não fala no momento em que as pessoas, no momento em que a humanidade, né, ele não fala do mundo em geral, ele fala dos espíritos. E isso é direto para nós, né? Porque nós somos espíritas e nós precisamos ter esse despertamento para a importância desse trabalho que nós temos em mão e assumirmos isso, né? Esse, isso que o Herculano Pires fala. Outra coisa que no finalzinho, né, a frase do Espírito da Verdade, e que ele fala: espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos, né? E ele deixa muito claro e enfatiza a sequência. Eu acredito que a sequência ela diz respeito à importância. Em outras palavras, o mais importante é que a gente se dê bem, que a gente saiba conviver em paz, em amor, né? Por isso que ele fala amai-vos, que é o primeiro. Tudo isso que a gente está estudando, tudo que é ciência, tudo que a gente está se aprofundando em conhecimento, tem antes como maior importância o amai-vos. Então não adianta a gente estar carregado de conhecimento, ser uma sumidade, né, de, de informação, né, uma enciclopédia ambulante, e ser grosso, ser uma pessoa difícil de se lidar, né, de tratar. Então, essa sequência, esse primeiro e segundo também, chamam muito a atenção da gente, né? E eu acho muito importante isso da gente estudar, né? Quando o Virgílio estava apresentando os 5 livros do Kardec, da codificação kardeciana, ontem mesmo, eu estava em São Caetano e eu participei, fui ao centro ontem, quinta-feira, e teve uma reunião do estudo do livro dos Espíritos, né? Já participei de muitas reuniões de estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho, a gente estuda aqui semanalmente, a gente abre em casa, faz o Evangelho no lar também na sequência, a gente está sempre estudando o livro dos médiuns, muitos trechos do estudo da mediunidade de quarta-feira, a gente também abre e lê, estuda. E a Gênesis também é um livro que me atrai muito pela a parte científica que fala, né, da formação do planeta, acho muito legal isso. E o livro que eu menos tinha lido e estudado na minha vida foi O Céu e o Inferno, né? E quando teve o mês espírita, o mês do livro espírita aqui no centro em abril, a gente dividiu. Tinha, coincidentemente, 5 sextas-feiras de abril, pode ver no calendário, e a gente deu cada sexta-feira para um dos livros da codificação. E eu fiz questão de pegar o Céu e o Inferno. Por quê? Porque é exatamente o que eu menos tinha lido até aquele momento, né? Falei, eu vou ter que estudar, eu estou sendo muito egoísta, porque eu quero aprender bastante um livro que eu sei menos. Então, eu vou buscar exatamente para sair da minha zona de conforto, para que eu possa incluir esse livro no meu conhecimento, que hoje é muito pobre,
E eu fiz essa apresentação e eu acredito que estou falando isso não para me valorizar, mas para que a gente se desafie como espírito, para que a gente saia da nossa zona de conforto e escolha temas para que a gente possa se enfronhar no livro. Eu estudei esse livro muito, gente. Li, fiz resumos, fiz slides, fiz o máximo que eu pude. Quer dizer, não conheço ele como... Com certeza tem gente que conhece mais que eu, mas hoje eu posso dizer que O Céu e o Inferno é um livro que eu posso falar e explicar ele durante muito tempo, que é muito legal, né? Agora, eu vou abrir para os nossos comentaristas, né, nossos amigos que estão aqui acompanhando para falar sobre a exposição do Virgílio, sobre a codificação espírita. Primeiramente, aproveitando nosso microfone de plantão, né? Mostrando aqui que hoje nós estamos com o microfone funcionando muito bem. Devo perguntar aos nossos colegas aqui se alguém tem algum comentário sobre o que foi apresentado. Quer falar? Quer falar? Sim, ele posicionou muito bem os pilares da doutrina espírita, né? E eu achei muito, muito rico a exposição dele, do Virgílio. Bem, boa noite a todos, né, que estão na internet. Então, sobre o que a gente discutiu hoje, né, a gente consegue ver a grandeza da doutrina espírita. E o que eu gostaria de comentar são coisas que nós, inclusive, aprendemos aqui, né, em quartas-feiras e outras sextas-feiras, nas quais estudamos também, né, esses assuntos. Então, quando nós vemos a primeira revelação divina, nós temos ali Moisés com os mandamentos, né, com os dizeres não, 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 né, foi entregue à humanidade. Emmanuel relata isso no livro O Consolador. Depois nós temos a segunda revelação divina com Jesus e o Evangelho, que também foi entregue, né, entregue à humanidade. Com a doutrina espírita, não foi entregue. Foi construído, como foi dito. Tínhamos ali Kardec, né, o professor Politi, preparado, né, Humberto de Campos me relata, né, alguma coisa sobre esse preparo, um codificador. Nós temos ali toda a espiritualidade também trabalhando, né, representado no Espírito da Verdade. E Kardec, então, como foi dito, se comunicava com, segundo palavras dele, com aproximadamente ou mais de 1000 centros espíritas, ou mais de 1000 grupos mediúnicos. Agora, imagina você numa época que não tinha WhatsApp nem e-mail, e você tinha que trocar cartas, né? Então, Kardec fala, acordava de madrugada para poder, né, pegar o correio aberto, para dar tempo de postar. E o que será que Kardec fazia depois que ele postava as cartas? Ele voltava e continuava a trabalhar, né, arduamente durante 15, 20 anos. Então, nós vemos que foi um trabalho árduo, que não foi entregue, foi construído. E quando nós falamos em edifício, né, como foi falado na palestra, eu também trabalho nessa parte de edifício, né, sou engenheiro, e uma das partes mais difíceis da engenharia que eu vi foi calcular um pilar. É tanto cálculo, mas tanta folha de caderno, mas tanta borracha, lapiseira que você gasta, você até desanima. Isso para fazer um, imagina para fazer vários. E um pilar, quando você vai calcular, você tem que fazer ele na medida certa. Se você faz ele superdimensionado, né, você gasta muito material e muito tempo. Se você faz ele, né, subdimensionado, aparece trinca, rachadura, que nós não temos aqui no céu. E você não pode tirar nenhum pilar. Se você tira um pilar, você pode ruir a tua estrutura. E aí, como é que fica? Né? Então, nós podemos ver, né, pela doutrina e pelos seus pilares, né, que tudo nos foi trazido e construído em função daquilo que precisaríamos para o momento. Hoje nós temos obras subsidiárias que nós também podemos estudar, né?
Então, essas reflexões servem para que, quando a gente discuta, a gente já escutou isso no meio doutrinário, né, que precisaria, inclusive, fazer, por exemplo, uma revisão ou alguma coisa da codificação, isso não existe, né? Foi tudo muito pensado, muito bem projetado, na medida exata na qual a humanidade precisa, e, obviamente, com, né, por exemplo, as obras de Chico Xavier, nós também conseguimos, né, já com o nosso conhecimento das obras básicas, melhor compreender a doutrina espírita. Então, quando a gente vê aquelas perguntas, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, a doutrina espírita nos traz isso. E uma vez que a gente discute aqui, que a gente comenta, não tem como mais a gente falar que não entende mais. Automaticamente, a gente já tem ali, né, um compromisso assumido em nos portarmos de forma, né, compatível perante a vida, de acordo com esse conhecimento. É isso. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vitor, o edifício doutrinário foi muito bem calculado, correto? Isso. Isso mesmo. 5 pilares, né? Sei lá, algum comentário? Não? Fazer o outro lado. Mas parabéns pela explicação do vídeo. Parabéns, Vitor. Eu sou fã dele cada vez mais. Isso é público e notório. Parabéns. Não, é sincero isso. Sabe? Ele coloca muito bem as coisas, Vitor. Parabéns, Virgilinho. Você também, não é essa dúvida. Mas ele é um menino, né? E... Quem está falando, João? Eu não estou vendo. Ela está escondida aqui no canto, é a Inês. Câmera bem. Mas a Inês é muito suspeita, né? Não, ele é um menino, né? Ele é um menino, mas com uma grande sabedoria. Parabéns, Vitor. Vamos comentar? Bom, aqui nós já fizemos um bom test drive no microfone. Agora vamos chamar o pessoal aqui da internet, né? O Márcio, tem algum comentário? Oi, João. Tenho sim. Bom, primeiro é muito bom ver tanta gente querida aí, né? Os que eu consigo enxergar aqui com meu sem óculos é Zezé, o Vitor, minha maninha, o Regis atrás da Dirce, a Vitória, Sabrina, né? Bom, Leninha, e o restante eu tô me enxergando muito mal, assim, os olhos já não ajudam muito. E é interessante, né, porque foi falado no amai-vos e instruí-vos, né? E é tão bom a gente ver pessoas amadas, queridas, amigas, próximas, que eu não via há muito tempo, conosco aqui reunidos, né? Nossa, isso me remeteu a uma coisa que eu acho que eu não vivi, mas que me remeteu àquelas reuniões dos primeiros cristãos, né? Nas catacumbas, que eram proibidas, né? Espero que não venham a ser proibidas novamente as reuniões religiosas. E eu fico muito feliz de ver tanta gente querida, como eu falei, junto com a gente, que está aqui longe, né? Eu estou aqui em Minas. E uma outra lembrança me trouxe, João, quando, para quem não sabe, eu e o João somos primos, né? E a gente morou, assim, 200 metros um do outro por muitos e muitas décadas, né? E a gente ia nos centros espíritas lá de São Paulo, a gente conversava sobre isso, a gente trocava figurinhas, não da Copa, mas figurinhas sobre as impressões. E uma pessoa que participou muito foi a Zezé, né? Eu lembro de várias conversas que a gente tinha.
Eu lembro que ela até me apresentou a primeira vez Os Exilados da Capela e o Brasil, Coração do Mundo, que eu me apaixonei. Então, isso demonstra o que é o amor entre afins e o que é a busca da instrução, né? E eu me lembro, assim, talvez com a idade, eu não sei a idade que a Sabrina tem, mas acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, que eu tinha uma sede de ler. Eu lia vários livros espíritas, ia buscando. E naquela época não tinha Google, não tinha internet. Então a gente tinha que cavucar, buscar livros, enciclopédias, né? Para quem é do tempo da Britânica, da Barça. A gente ia, né, Leninha? Acho que a Leninha também deve ter puxado por aí. E a pesquisa era diferente do que é hoje, né? Hoje a gente vê, a gente está aproximado pela tecnologia, né? E eu estive aí a última reunião, que eu estava em Tubi, e fiquei mais feliz agora de saber que tem um microfone, né? Que segue para um canto para o outro. Então, muito bom. Muito bom a gente saber que a gente, desde jovem, e entre jovens, hoje, nas idades que estamos, ainda estamos nos aventurando a pesquisar, a entender, a estudar, a trocar figurinhas ainda, como estamos fazendo aqui, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Virgílio. Foi excelente sua apresentação e me estimulou todas essas lembranças. Valeu, João. Obrigado, Márcio. Antes de começar, o Reginaldo estava contando aqui que a Zezé fazia ele recitar, que ela dava aula de evangelização infantil e ele tinha que recitar aqui, senão não ganhava presente de Natal, né? E aí eu fiquei lembrando que eu li o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, porque a Zezé fez uma propaganda. Ela passou uma tarde contando a história e eu me apaixonei. Eu falei, eu tenho que ler esse livro de qualquer jeito. Zezé, a tua responsabilidade é muito grande. Você jogou muitas sementes, viu? Legal. Deixa eu passar agora para a Rosane. Tem algum comentário? Abre o Ai, microfone. boa noite. Abri, sim. Boa noite a todos. Nossa, eu estou me deliciando com tudo que foi dito, essa explicação dos pilares, né, conforme o Perdi colocou, me fez lembrar também que teve uma época que eu estava estudando e que Jesus, no Evangelho de João, já tinha, assim, dito que estava sendo preparado, né, uma pessoa que ia fazer a codificação. Aí, quando você falou em pilares, né, em edificar, então isso já foi edificado lá atrás, né? Que desde que Jesus começou com uma base e veio depois de muito milênios, né? O Allan Kardec, né? Que teve outras encarnações também, esses espíritos assim puros. Então, é uma base conforme o Virgílio mesmo falou, com amor, com a bondade, com servir, que sem isso a gente não pode edificar nada. Então, o Evangelho, né, própria Kardec colocou, que nós temos que edificar em cima de tudo. E o Virgílio colocou isso muito bem. E foi uma verdadeira aula, né, foi um aprendizado muito gostoso. E participar com todo mundo de Itobi também, que todo mundo falou, o Vitor, é como eu também falo, pai e filho, né? Tá? Nesse entendimento espiritual nos ajudando, né? Então, eu gostei bastante, agradeço muito, fiz muita anotação aqui, tá, ô Virgílio, para depois eu continuar com meus estudos, né? Através de tudo que você colocou. Muito obrigada. Não, muito bom, obrigado, Rosane. Olga, algum comentário? Ô, João, agradecer por essa aula tão bonita que foi hoje, né? E quanto aprendizado que nos dá. O Virgílio, ele explica tudo muito bem. E fechando com esse amar-vos, instruir. Isso é maravilhoso, João, porque é o que nós precisamos fazer para
para a nossa evolução, né, João? E também aproveitei o seu recado, João, estudar o céu e o inferno. Eu já li, agora ler é uma coisa, estudar é outra, né? E eu tenho o livro, né, João? Então, vamos estudar o céu e o inferno, que tem muita coisa boa lá. E eu agradeço muito. Foi muito boa a aula. Obrigada, boa noite. Obrigado, Olga. Ana, algum comentário? Ana? Oi, João. Oi, todo mundo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sempre é um aprendizado, né? E eu penso assim, a doutrina espírita, essa aula que o Virgílio nos deu, ela tem que sempre estar presente nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente nunca esqueça os princípios, as bases do espiritismo e aqui ele veio, né? Porque a gente está vendo aí, durante essa época, principalmente, coisas assim absurdas acontecendo e colocando a religião e misturando tudo, e um desrespeito total de todos os lados, né? Então, isso é muito importante para nós espíritas, né? Para nós que queremos trilhar os caminhos do espiritismo, que é para amar, que é para praticar a caridade, não é? E para não misturar as coisas. Então, há um alerta até. Essa aula de hoje, para nós, serve como um alerta, né? Um alerta muito importante. E sempre nós temos que estar rememorando, voltando, bebendo na nossa fonte, né? Que são os ensinamentos, os pilares que foram nos deixados, e ampliando isso. Então, acho assim muito importante, achei num momento ótimo essa palestra, nada por acaso, né? Num momento ótimo, e que até acalma a gente, não é? Então, ótimo, tá? Parabéns para o Virgílio e uma boa noite para nós. E que Jesus esteja no nosso coração. Isso é importante, né? Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Nada, obrigada a vocês. Um abraço. Doutora Irvênia? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Como o Márcio falou, né? É tão bom ver todo mundo. E a aula do Virgílio, o Virgílio está sempre de parabéns. Ele é muito estudioso, muito criterioso, muito detalhista, né? Então, ele abordou o assunto assim de maneira muito densa. Isso foi muito bonito. Eu queria me referir a duas coisas, porque não dá tempo de fazer uma referência mais extensa, né? Uma delas em relação principalmente ao Livro dos Espíritos, cuja estrutura é toda, como o Virgílio disse, em perguntas e respostas, né? E isso atende o formato do que foi preconizado por Sócrates, porque eu fui atrás disso porque Kardec mesmo, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo, né? Então, o que Sócrates, ele se dizia parteiro das ideias, porque ele falava que assim como a mãe era parteira e a criança nascia de um trabalho partilhado entre a parteira e a parturiente, assim também o conhecimento deveria nascer de uma tarefa compartilhada entre várias pessoas. Foi o que Kardec fez, né? Como o Virgílio explicou, Kardec foi atrás de vários médiuns, de vários centros espíritas, de vários espíritos, o que ele caracterizou como universalidade do conhecimento, né? E outra coisa também que obedece ao postulado de Sócrates é que essa tarefa compartilhada com várias pessoas era feita através do diálogo, né? Então, era pergunta, resposta, contra-resposta,
o contra-argumento, e aquilo ia conversando, conversando, até que os argumentos mais fragilizados eram dispensados e aqueles mais aceitáveis eram colocados, então, como mais aproximados da verdade, né? Porque a gente não tem acesso à verdade universal. Então, como o Virgílio disse, toda essa estrutura, particularmente do Livro dos Espíritos, ela remete a esse postulado socrático, né? Que é do conhecimento nascer de uma tarefa compartilhada. E também tem outras obras de Kardec que obedecem isso, né? Por exemplo, naquele livro, acho que é o Espiritismo, em que ele faz um diálogo com o cético, um diálogo com o padre, um diálogo com o crítico, também é na forma de perguntas e respostas, né? Isso é muito, muito bonito mesmo. E outra coisa que o Virgílio tocou também, na parte final, foi que isso é essencial, né? Que é da constituição tríplice da doutrina, né? Através dos 3 pilares do conhecimento científico, da reflexão filosófica e das consequências morais que caracterizam o aspecto religioso da nossa doutrina. E então, aquilo acaba, o Virgílio também colocou, que a finalidade do conhecimento e da reflexão filosófica é a postura moral do indivíduo, né? O Virgílio falou do comportamento da pessoa, que resulta da sua ordem de valores, dos seus pensamentos, de como ele está entendendo as coisas, né? E esse entendimento depende do conhecimento. Então, o Virgílio colocou muito bem que a estrutura da doutrina é uma coisa extraordinária. Eu nunca vi, eu não conheço outra doutrina que tenha a estrutura da nossa doutrina espírita. Eu não conheço. Porque é a única forma de conhecimento, principalmente com base científica, que tem compromisso do conhecimento com a reflexão filosófica, com a moral, que é o exercício do livre-arbítrio, né? Porque, por exemplo, na ciência acadêmica, muito embora exista essa coisa da ética na ciência, a filosofia da ciência, tudo, mas na prática do exercício profissional, especialmente das áreas da saúde, nem sempre o profissional faz esse link, como o Virgílio falou, do conhecimento com a moral, né? Porque, por exemplo, depois que apareceram alguns procedimentos tecnológicos de avanço, como é o caso do ultrassom, então é assim, a gestante chega no 3º, 4º mês, vai fazer aquele ultrassom morfológico do bebê, né? Quando se detecta algum problema, alguma síndrome, alguma deficiência, às vezes o próprio médico ele sugere o aborto. Então eu falo, puxa vida, um avanço tecnológico absurdo, né? De alta tecnologia, está servindo para quê? Né? Então, essa forma de ciência acadêmica, por vezes, ela falha no link do conhecimento com a moral. E o que é moral? Como Kardec explica na questão 629 do Livro dos Espíritos, é a prática do bem e para o bem de todos. Quando se sugere o aborto, alguém está perguntando para o feto, tudo bem para você ser abortado? Não é? Então, é bem por aí. Virgílio, você está de parabéns. O teu estudo foi muito assim, denso, né? Muito aprofundado, e você deu o recado que devia dar. Parabéns, viu? Foi muito bom. Bom, obrigado, doutora Helena, pelo comentário, né? Sempre bastante rico. E agora nos resta fazer o nosso encerramento, né? Então, eu vou pedir aqui, eu acho que vou fazer um novo teste no meu microfone, né? Sheila, você pode fazer a prece? Então, vamos agradecer a Jesus, aos bondosos amigos desta casa, que desde muito cedo preparam o ambiente para que aqui estejamos com muita alegria, com bem-estar,
e que todos aqueles espíritos necessitados também viessem para o estudo, assim como nós, e que possam também ser amparados, esclarecidos e aliviados em suas aflições, assim como a toda a humanidade que nesse momento passa por muita aflição, por muita incerteza, mas que com a confiança em Deus, nosso Pai, e em Jesus, nosso Mestre, tudo estará no caminho certo. Pedimos licença para encerrar esses momentos de prece, de estudo, e que possamos estar aqui presentes na próxima reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Pai, entregue às tentações. Livra-nos da prática do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que assim seja. A gente agradece a Sheila pela prece e vamos lembrar, antes da gente terminar, que na próxima sexta-feira é o terceiro dia e nós vamos ter um tema muito legal para a gente estudar, que é o tributo aos pioneiros, né? E quem vai fazer essa apresentação vai ser a Vanessa. Lá dos Estados Unidos, ela vai falar sobre os pioneiros da Casa Espírita, no caso do nosso Centro Espírita Luz e Caridade, né? Quinta-feira agora, dessa semana que entra, é o dia que o centro faz 105 anos, né? 5 anos. Então a gente convida a todos para comparecerem na sexta-feira que vem, no nosso estudo aqui, e também lembrar do aniversário do centro na quinta-feira, né? Obrigado, gente. Tá? Obrigada.